Ribeirão Preto é hoje um dos mais importantes centros de atividade econômica e cultural do estado de São Paulo. Situada na Alta Mogiana, a cidade foi fundada aos 28 de março de 1853. A excelência de suas terras transformou Ribeirão Preto na verdadeira capital do café, quando o sábio fluminense Dr. Luiz Pereira Barreto introduziu na região a cultura do café tipo Bourbon brasileiro. O Museu do Café Frederico Schmidt, idealizado e realizado pelo professor Plínio Travassos dos Santos, foi instalado em Ribeirão Preto aos 26 de maio de 1957 em pavilhão especial. No conjunto de relíquias que contam a história do café brasileiro, o Museu do Café possui uma curiosa coleção de objetos feitos com os grãos e a madeira da preciosa rubiácea. O patrimônio do Museu do Café é enriquecido por uma série de miniaturas de veículos de tração animal, ainda hoje usados nas lavouras das zonas montanhosas. Os bustos de 3 gerações de negros constituem uma homenagem ao trabalho do braço escravo nas primeiras lavouras de café. Um grupo de 3 metros de altura esculpido em Jequitibá, mostrando uma família de imigrantes, representa a homenagem ao colono italiano, fator importante na história do café no Brasil. O grupo que lembra o trabalho alemão nas lavouras cafeeiras é em gesso pintado de bronze. Henrique Dumont, o primeiro rei do café. Francisco Schmidt, o segundo rei do café. Jeremia Lunardelli, rei do café, em 1959. Francisco de Melo Palheta, que introduziu o café no Brasil. Parece não haver dúvida de que o café seja originário da Abissínia ou Etiópia. Em data até agora ignorada, o café passou da Abissínia à Península Arábica e depois se propagou rapidamente pelo Oriente Próximo, Egito, Síria e Turquia. Coube aos holandeses a propagação da bebida pela Europa setentrional e central. Dos cafeeiros cultivados no Jardim Botânico de Amsterdã, vieram através da França as mudas que formaram os grandes cafezais americanos. Os franceses escolheram a Martinica para campo das primeiras plantações, que logo se propagaram por todas as Antilhas. Das Antilhas, o café foi levado à Guiana Francesa e daí, em sementes e mudas trazidas por Palheta, o café entrou pelo norte do Brasil, onde não encontrou condições favoráveis a uma grande cultura. Foi do centro para o sul do Brasil que o café melhor se aclimatou. Foi este, em conjunto, o caminho percorrido pelo café da Abissínia ao Brasil. A invasão cafeeira nas terras fluminenses tomou 2 rumos principais no começo do século XIX. O do norte, com as grandes lavouras de Vassouras, Valença e Paraíba do Sul. E o do noroeste, com os núcleos importantíssimos de São João Marcos e Resende. Na cidade de Resende, que foi um dos centros cafeeiros da época, erigiu-se uma erma Luiz Pereira Barreto, criador do café Bourbon brasileiro
e introdutor desse tipo na zona de Ribeirão Preto. Pelo Vale do Paraíba, o café penetrou em Minas Gerais, na zona da Mata, onde a cultura se desenvolveu de maneira notável. Como acontecera no estado do Rio, criaram-se as grandes fazendas de café, com a nobreza rural latifundiária sustentada pelo braço escravo. Nessas grandes fazendas, unidades econômicas que se bastavam a si mesmas, o café era cultivado e beneficiado com as técnicas rudimentares dominantes na época. Nos primeiros anos, o beneficiamento do café era dos mais precários, feito pelos mais primitivos processos. Em pilões isolados ou construídos em série, turmas de escravos se revezavam dia e noite na árdua tarefa do beneficiamento. Em muitas fazendas, o café era descascado pelo pisoteamento de bois. Além desses processos, havia ainda os chamados monjolos de rabo, de tração animal e instalados em diversas séries de 3. Em qualquer ponto onde houvesse uma queda d'água, montavam-se monjolos hidráulicos, cujo trabalho era ininterrupto. Em muitas fazendas, os monjolos hidráulicos eram protegidos por telheiros que permitiam o funcionamento com qualquer tempo. O transporte do café para os portos de embarque era feito por tropas de muares distribuídos em pequenos lotes. Qualquer outro meio seria impraticável nos longos e acidentados percursos da preciosa carga, dos centros de produção aos pontos de escoamento. Tropear era atividade de grande importância na época, e a ela se dedicavam os membros das melhores famílias. A primeira estrada de ferro brasileira criada pelo Barão de Mauá foi uma consequência do surto do café no país. Campinas e os maiores centros produtores de São Paulo foram forçados a promover a expansão das ligações com o litoral. Atualmente, em 1959,
Esses centros dispõem do que há de mais moderno em rede material de transportes rodoviários e ferroviários, assegurando assim o rápido escoamento do produto para os portos de embarque. Graças ao extraordinário surto do café no estado de São Paulo, o Porto de Santos, muito em breve, tornava-se o maior do Brasil e um dos mais importantes do mundo. A capital do estado de São Paulo é o milagre das terras roxas que construiu no Planalto Piratininga o maior centro urbano do país e uma das metrópoles industriais de crescimento mais rápido do mundo. Subindo o Vale do Paraíba, o café penetrou no estado de São Paulo pelo chamado Norte Paulista, atingiu a zona das terras roxas e expandiu-se depois para o sul de Minas Gerais e, mais recentemente, para o norte do Paraná. Existem hoje no Brasil inúmeras entidades oficiais e particulares onde a cultura do café é pesquisada com todos os recursos técnicos e científicos. O material mais prático para a confecção das sementeiras é a madeira laminada. A boa semente é um fator decisivo na formação de uma lavoura altamente produtiva. De 40 a 60 dias após a semeadura, as sementes começam a emergir do solo e, dado seu aspecto, tomam nomes curiosos. Palitos de fósforo e a chamada orelha de onça. Na época própria, as mudas são plantadas no local definitivo, convenientemente adubadas. A distância entre os pés de café deve ser de 2,40 metros. Entre uma e outra fileira, o espaço deve ser de 3,20 metros para permitir a passagem de máquinas pulverizadoras e facilitar a capina e a livre movimentação dos trabalhadores. Já está condenado pelos técnicos o plantio em linhas geométricas rígidas. Os cafeeiros devem ser dispostos em renques ou fileiras, paralelos ou não, segundo as curvas de nível do terreno, para evitar as consequências da erosão. O combate à broca e às outras pragas é uma providência que não deve ser descuidada. A erosão e a geada são das piores calamidades que podem atingir um cafezal. As reservas de água são necessárias para permitir a irrigação por aspersão, método cada vez mais utilizado pelos cafeicultores. Apesar do alto preço, o uso dessas instalações associado à adubação racional é indispensável, principalmente em face da irregularidade das chuvas. A floração dos cafezais é um espetáculo de grande e rara beleza.
A importância da colheita exige um grande número de trabalhadores especializados. Minha mulher, um favor eu vou te pedir, um favor eu vou te pedir. Quando a ronda vier me buzuncar, quando a ronda vier me buzuncar, você faz... Ainda hoje, são inúmeras as fazendas em que a colheita se faz quando o grão já está seco. É o chamado simples café de terreiro, colhido no ponto. O café é automaticamente lavado no percurso através das canaletas, do cafezal ao terreiro de secagem. O chamado café de terreiro, colhido no ponto, quando é secado com os devidos cuidados, sem fermentações prejudiciais, proporciona um bom produto. O trabalho de rodo é exaustivo, mas só assim se consegue uma secagem uniforme. A produção de cafés de alta classe é fator decisivo na conquista e conservação dos mercados. A obtenção dos cafés de alta classe extra finos, o café despolpado, exige um sistema diferente de colheita. O café destinado ao despolpamento deve ser colhido perfeitamente maduro, em cereja, requerendo cuidados especiais no recolhimento. A necessidade de colher o café no ponto exato de maturação obrigará muitas vezes a repetirem-se as colheitas, mas o cafeicultor verificará que esse trabalho é altamente compensador. O despolpamento deve ser feito logo após a colheita, para evitar que o grão murche ou fermente. Nos modernos despolpadores, a própria máquina faz a lavagem da colheita para separar as cerejas, isto é, o café que deve ser despolpado do boia, nome dado ao café seco e às impurezas. Em seguida à lavagem, as cerejas selecionadas passam por peneirões e sofrem então o processo de despolpamento, que consiste em destacar da polpa os grãos. A casca proveniente do despolpamento é conservada para servir de adubo. O café despolpado é lavado e batido com rodos, em tanques com abundante água corrente, para eliminar toda a camada mucilaginosa, polpa aderente ao pergaminho.
secagem do café despolpado é uma operação que deve ser repetida até o ponto exato, considerando-se que uma secagem lenta influi poderosamente na melhor qualidade do produto. Nos processos de beneficiamento, a ciência e a técnica substituíram os velhos monjolos, pilões, carretões e outros meios arcaicos pelas modernas máquinas cada vez mais eficientes, já fabricadas no Brasil e exportadas. As máquinas modernas de beneficiamento eliminam algumas impurezas ainda existentes e procedem à seleção dos tipos. Pelo número de defeitos apresentados, o café é classificado em tipos. Tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tipo 8. A última fase do beneficiamento é a catação. Para essa operação, já existem máquinas especiais que realizam o trabalho equivalente ao de 100 operários. Malgrado os aperfeiçoadíssimos recursos mecânicos existentes, não se dispensa a catação manual, feita por pessoal altamente exercitado. Os grandes exportadores, que adquirem café procedente de várias regiões, possuem modernizadas instalações de rebeneficiamento, que selecionam os vários tipos da rubiácea exportável. O ensacamento que se segue à seleção dos tipos é também mecânico. O café produzido no Brasil tem dois destinos: o consumo interno e o consumo externo. Nos portos e no momento de embarque, o Instituto Brasileiro do Café exerce uma rigorosa fiscalização do produto a ser exportado.
De cada partida são retiradas amostras que se destinam à perícia para a conferência do tipo acusado pelo exportador e enviadas ao Instituto Brasileiro do Café para os diversos exames dos técnicos. Em seguida aos exames preliminares, os grãos são torrados para as provas de aroma e degustação da bebida. No imenso giro dos negócios que envolve um dos maiores comércios mundiais, a participação do Brasil cresce dia a dia. Controlado e garantido pela fiscalização oficial, o café brasileiro pode enfrentar com vantagem a concorrência estrangeira, impondo-se cada vez mais nos mercados do mundo inteiro. Os Estados Unidos absorvem 2/3 do café consumido por todos os países do mundo e não cobram direitos de importação. O maior consumo de café per capita no mundo pertence à Escandinávia, notadamente à Suécia, apreciadora do produto extra fino. A Alemanha é a maior consumidora do nosso café despolpado. Os Estados Unidos consomem quase que exclusivamente cafés finos que o Brasil produz no sul e oeste de Minas, em São Paulo, no Paraná e em Goiás. A zona do Pacífico é o mercado mais exigente. A Finlândia, que forma ao lado da Alemanha e da Suécia, entre os nossos maiores compradores europeus, é, ao contrário, consumidora quase exclusiva de café chamado de Bebida Rio, produzido na zona da Mata e Norte e Nordeste Mineiro, e nos estados do Rio e Espírito Santo. Vários processos de torrefação doméstica e as grandes torrefações industriais abastecem o mercado interno. O café em pó, fornecido pelo Departamento de Propaganda do Instituto Brasileiro do Café, traz no invólucro as instruções para o preparo de uma boa bebida. O pó deve ser renovado de 10 em 10 dias e conservado sempre em vidro ou vasilhame esmaltado. Para cada xícara pequena, deve-se usar uma colher das de sopa bem cheia de pó. Retira-se a água do fogo antes de começar a ferver, para não prejudicar o gosto da bebida. Em seguida, a panela é novamente levada ao fogo até levantar a fervura. O coador e o bule devem ser previamente escaldados. Para facilitar a filtragem, separa-se a pasta das paredes do coador com uma espátula de madeira. O café coado deve ser servido imediatamente.
A quantidade de estabelecimentos espalhados por toda parte servindo café ao público e o movimento dessas casas atestam a predileção do povo pela deliciosa bebida. São Paulo é o símbolo eloquente da riqueza e do progresso que o café proporciona à economia do Brasil.